Conexões Generosas. Oferecimento. AL Soluções e Treinamentos Empresariais. 35 anos de experiência na assessoria financeira. Da Vó Joana. Costura criativa. História e cuidado em cada detalhe. E Revolution Estética Facial e Corporal. Estética avançada e bem-estar. Bom dia, pessoa generosa! Mais um dia, Conexões Generosas adentrando a sua casa. Quero já começar agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a você pela audiência. E hoje a gente vai falar de um assunto que nem sempre é tão confortável. Família. Vovó, mamãe, titia, né? Família, todo mundo. Esse contexto ele é tão fácil de lidar ou muitas vezes complexo? E aí, antes de falar quem é a convidada que eu tenho o prazer de receber hoje, eu vou falar para você assistir a coluna Divulga Generoso. E daqui a pouquinho eu volto para falar com essa especialista nesse assunto. Até já já! Val Ribeiro. Amor pelo trabalho, dedicação na satisfação do cliente. Permita-se ser cuidada. Agende seu horário. A depilação é um processo desafiador, mas no espaço Nathalie Barra, a técnica utilizada, a qualidade dos produtos, o espaço aconchegante e o atendimento diferenciado fazem com que essa experiência seja diferente. Produtos de qualidade, diminuição da dor e o processo tão esperado de um corpo limpo e sem pelos. Agende seu horário e conheça o trabalho da Nathalie Barra. Vamos fazer aquele relato? A experiência que eu vivi hoje com a Ana aqui fazendo a manta térmica foi muito diferente, porque eu já fiz massagem com ela, já fiz liberação, drenagem, mas a experiência da manta, ela vem junto com esfoliação do corpo, hidratação. Com isso, também promovemos o relaxamento, uma melhora na sensação do corpo, que eu só posso te falar, experimente. É uma manta que vocês vão ver a foto aqui de corpo inteiro, aonde ela primeiro esfolia, põe a manta e depois hidrata. Junto com isso, enquanto a manta está ali funcionando, aquecendo, ela faz uma massagem relaxante nos seus pés, ela hidrata também o rosto, esfolia. Então, gente, só posso te falar, marque seu horário. Viva essa experiência, se permita. Quero agradecer a todos os apoiadores do Divulga Generoso. São pessoas, empreendedores, serviços, trabalhos que têm um grande diferencial. Qualidade, competência, humanidade e generosidade. Se você ainda não segue todo esse pessoal nas redes sociais, está perdendo tempo para conseguir conteúdos e trabalhos de uma qualidade inigualável. Olha, eu tô até enrolando a língua aqui para falar do pessoal. Vocês perceberam que eu faço uso de vários desses trabalhos. Um beijo a todos os apoiadores. Bom, vamos sobre o assunto de hoje, famílias. Quando a gente fala de famílias, existem vários contextos que podem muitas vezes trazer dificuldades, conflitos, problemas. E aí, onde a gente vai buscar ajuda? Esses quesitos nem sempre a gente sabe lidar, mas existe um espaço voltado a essas questões familiares. E hoje eu tenho o prazer de trazer uma especialista no assunto, Maria Alice. Por favor, se apresente para o pessoal de casa. Conte quem é essa pessoa especial que está aqui com a gente hoje. Olá,
Um bom dia a todos, eu sou a Maria Alice Macedo, fui defensora pública por 33 anos, me aposentei recentemente, mas continuo ligada à defensoria, auxiliando, né, em educação em direitos, nesses tipos de conversa para que as pessoas possam saber mais sobre como agir. Sim. Bom, então quando a gente fala de defensoria, a gente estava até conversando aqui nos bastidores. O que é o defensor público? Quem pode usar, como usar e o que ele faz? A Defensoria Pública é um órgão criado na Constituição de 1988 para prestar assistência jurídica e assistência judiciária àquelas pessoas que não podem pagar por um advogado. Então, o nosso público, apesar de estar previsto na Constituição, o público não é todo mundo, são para as pessoas carentes. Nós não atendemos a todos. Hoje, aqui no estado de São Paulo, nós atendemos as pessoas que ganham até renda familiar de até 3 salários mínimos. Se houver pessoas com deficiência ou doenças graves, passa para 4 salários mínimos de renda familiar. E há uma exceção, que é uma exceção que veio também da Lei Maria da Penha, que é a mulher vítima de violência. Ela é atendida, a princípio, não importa a renda. Depois, quando ela consegue a medida protetiva, está em segurança e tal, aí ela pode buscar o advogado dela, caso ela tenha condições. Sim. E aí a gente está falando da questão do defensor. Quem é o defensor público? O defensor público é uma pessoa que prestou um concurso público, assim como o juiz e o promotor, um concurso público bastante difícil. Às vezes você tem mais de 15, 20 mil candidatos para 100 vagas, né? E sim, é difícil mesmo. E aí você toma posse, você precisa ser advogado, ter advogado por pelo menos 3 anos antes de tomar posse como defensor público. Quando você toma posse, você já não pode mais advogar, aí você vai atuar só como defensor público. Não pode ter escritório, não pode auxiliar ninguém, é só na defensoria mesmo, e aí atuar pelas pessoas. A gente atua no Estado, tem defensoria pública da União e do Estado. A da União vai atuar perante a Justiça Federal, a do Estado perante a Justiça Estadual. E a gente trabalha no criminal, no cível, na fazenda pública, na família, no consumidor. Todas essas áreas são de atuação do defensor público. E a gente vai além do atuar na justiça. A gente também atua de forma preventiva em conciliação, mediação. E a gente também faz mutirões. Por exemplo, agora... na próxima semana nós vamos ter um mutirão chamado Meu Pai Tem Nome, que é um mutirão que chama todas as crianças, a gente recebe esse informe dos cartórios e das escolas, que não tem nome do pai no registro. As mães são chamadas para dizer se elas gostariam de tentar chamar o pai, convocar o pai para a gente fazer um acordo. E a gente tem inclusive o serviço da Unesp, que é um serviço fantástico, que já colhe o DNA no dia, em 2 semanas você tem o resultado. É um mutirão que é feito pelo menos 2 vezes por ano. Vai ser feito até nos estádios de futebol. Vai ser feito no Itaquerão, vai ser feito no Pacaembu, em São Paulo, porque é muito mais gente, mas aqui em São Carlos nós vamos ter também. Ah, então vai ter na cidade? Vai ter aqui com a Unesp colhendo o DNA das pessoas. Então, umas 2 semanas antes as pessoas se inscreveram e disseram que queriam, aí a gente toma a liberdade de pegar os dados de quem é o suposto pai, vamos convidá-lo e aí vamos tentar fazer o acordo e resolver o problema, porque a criança merece ter o pai na certidão. E aí, né, falou um nome assim, vai convidá-lo. E se ele não quiser? Se ele não quiser, aí a gente vai promover a ação de investigação de paternidade, se for um menor e precisa de pensão, cumulada com pedido de alimentos contra essa pessoa, ela vai se defender, vai participar do exame, judicialmente. Obviamente, o melhor é fazer amigavelmente, porque aí já faz o exame, já sabe o resultado. Se não for ela, não é, acabou. Se for, aí a gente parte para conversar da outra parte, né? Dos cuidados, a convivência e a responsabilidade, mesmo, né? Exatamente. Que legal. Aí, quanto tempo faz que estão tendo essas ações? Essas ações esse vai ser o 3º ano delas. A gente teve o mês passado uma sobre retificação de nome, que abrangia de tudo, desde a pessoa que não tem um nome que não gosta, até aquela que às vezes precisa mudar de nome por uma opção de gênero e tal. Aí foram feitos 44 atendimentos. Agora a gente tem cerca de 100 atendimentos e as vagas esgotaram, inclusive, amanhã. Olha só, agora. É agora, essa sim, semana. Sim, que legal, né? Que legal. Olha só quanto assunto importante, né? Então vocês viram que a Vara da Família ela atua em diversas áreas.
A gente já vai continuar esse assunto. Hoje nós não estamos ao vivo, já estamos com esse conteúdo produzido para você, mas você pode colocar suas dúvidas, perguntas, sugestões, elogios e tudo mais nas redes sociais, tanto da TV Onix 26 como também das Conexões Generosas. É sempre um quentinho no coração saber que você está aí assistindo e de repente trazer algo que possa tirar a dúvida que você já tem. Conexões Generosas tem o objetivo de trazer a educação para a transformação. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já já. Delícias caseiras da Luzia, aquele sabor de casa feito com amor, salgadinhos variados, saborosos, para o seu evento, para sua festa, mordida saborosa em cada um deles e também pratos especiais. Consulte a tabela de preços, sabores e valores e leve esse jeitinho todo especial e amoroso para o seu evento. Muito sabor e aquele jeito que só Delícias da Luzia sabe fazer. No coração da cidade, existe um lugar onde cada refeição é feita com cuidado e sabor de verdade. No Tempero da Gi, você escolhe como quer aproveitar. Comida por quilo, à vontade ou marmitas preparadas com carinho, perfeitas para o seu dia a dia. Todos os dias um cardápio diferente, sempre fresco, sempre cheio de opções. E às quartas-feiras, um destaque especial, a nossa tradicional feijoada, com aquele tempero que te conquista logo que você prova. E para tornar tudo ainda mais especial, sobremesa e cafezinho são por nossa conta. O convite para a sua experiência ser completa, mesmo em meio à correria do dia a dia. Estamos abertos de segunda a sexta, das 11 às 2h45 da tarde e aos sábados, das 11 às 2 da tarde. Venha nos visitar na Avenida São Carlos, 1609, ou peça pelo nosso WhatsApp DDD 16 99261 8129. Tempero da Gi. Sabor, cuidado e aquele gostinho de quero mais. Glamour Calçados. Temos sapatos, acessórios, bolsas e muito mais para você. Venha nos visitar. Rua Miguel Petroni, 1505, Jardim Bandeirantes. Cuide de seus dentes com a gente. Clínica Schiffler. Rua Antônio Blanco, 138, Vila Costa do Sol. Vamos continuar com esse assunto tão delicado que é a família, Defensoria Pública na Família. Marielice, conta pra gente um pouquinho nesses 33 anos de experiência, o que você acabou atuando mais nessa área, como que as pessoas podem, inclusive para que saibam que pode ser usado esse serviço, como que pode auxiliar a comunidade? Olha, o direito de família tem várias, nuances, a gente tem, vamos pensar que lá atrás a gente tinha separação ainda, culpa. Quem foi o culpado pelo fim deste casamento? Hoje a gente não tem mais. Hoje a gente tem o divórcio e eu divorcio porque eu divorcio. Vou contar um interessante só para você entender a diferença, como mudou, como a gente não fala mais de culpa de um, do outro, de pôr o dedo e tal. Antes tinha isso na separação? Sim, senhora. Só podia se separar se você comprovasse ou 2 anos que estavam vivendo separados até 2010, não é? E ou se um provasse a culpa do outro pela falência do casamento. Então, uma traição. Por isso que a gente falava de crime de adultério, que não tem mais, Não te dou o divórcio, que eles adoram ainda falar na novela, que não existe. Hoje o divórcio você pode até pedir no cartório e é dado. Então, você vai discutir as cláusulas dele se não tiver acordo no juiz. Mas divorciar, eu divorcio. Eu tive um caso bastante interessante para ilustrar como mudou. Houve um casamento e esse casamento foi o civil, claro, E após o casamento eles fizeram uma festa. E durante a festa houve uma briga que se estratificou entre família dela e dele.
Então eles se casaram, eu não me lembro se foi tipo num sábado ou no domingo, mas na segunda eles estavam na defensoria para se divorciar. Ô, louco! E eu não tenho que dar motivo nenhum pro juiz. Deu errado, sinto muito, entendeu? Mas antigamente isso seria impossível. Sim. Mas é algo que... Antigamente não tinha alguma coisa que anulava o casamento um tempo? Então, você tem a anulação de casamento, mas ela era muito específica, ela tinha motivos muito específicos, ela ainda existe, mas essa anulação, ela não é simples. As pessoas falam, vou anular, é mais fácil. Não era muito pior, porque a anulação de casamento tinha 2 etapas e tinha, inclusive o juiz nomeava um advogado para ser o que a gente chamava de curador do vínculo, ou seja, alguém que ia brigar contra ele e ela para que o casamento fosse mantido a qualquer preço, juridicamente. Então você tinha que provar que você não conhecia aquela pessoa, que ela foi uma pessoa diferente do que você imaginava, ou um outro lado muito comum era provar que a pessoa era incapaz de ter relacionamento íntimo, que era uma coisa que levava à anulação. Então é o erro ou o problema, porque a ideia do casamento é o casamento para formar família. Então se não pode formar família, eu tenho o direito de pedir anulidade, anulação. Mas isso é muito raro, porque é mais difícil mesmo, processo bem mais demorado e que acaba expondo mais as pessoas. Hoje, se você pode ir e se divorciar, por exemplo, esse casal, naquela época não poderia, eles quiseram o divórcio, teve que ser judicial. Mas hoje, como eles casaram no cartório, eles retornam ao cartório e fazem uma escritura com um advogado de divórcio. Eles não devem ter juntado patrimônio, não tiveram filho ainda, eles, acabou. Nossa, acabou de gastar com a festa, não deu nem tempo de fazer. Pois é, mas são os casos pitorescos, né? Não, da família. Eu pensei sobre isso, falei, nossa, olha, fez tudo, acabou. Acabou, deu errado. Não me pergunte o motivo, eu não sei. Mas cada um segue seu caminho e acabou. Isso, né? Hoje você é mais correto com as pessoas. Hoje a pessoa pode realmente ficar com aquele que ela quer ficar. Ela não é obrigada a ficar numa relação que não funciona. Pelo menos na hoje é mais justo, né? É assim, né? Hoje é mais justo. Sim. Mas isso faz pouco tempo. 2010. Que veio a emenda do divórcio, que você não precisa mais de prazo para cada um ficar separado numa casa e continuar casado. E às vezes continuar adquirindo um patrimônio que depois vai discutir, é meu, é dele, né? Sim. Então só servia para confusão. Agora a gente já resolve mais rápido. Sim. E outros casos, assim? Então, você tem as investigações de paternidade. Por incrível que pareça, até alguns anos atrás era comum ter de maternidade, porque a Constituição de 80... Sim, olha só. Sim, a gente costuma falar que maternidade é certa, né? Mas a gente só pôde registrar filhos que não tinham sido concebidos dentro de um casamento a partir da Constituição de 88. Antes de 1988, se o filho era um filho, digamos assim, de alguém que saiu de um relacionamento, era um relacionamento paralelo, às vezes não podia registrar. Então imagina que um homem e uma mulher são casados, mas ele tem uma amante. E ele quis registrar o filho. Aí ele registrava ele e a mulher, mas era da amante. Quantas vezes a gente teve que fazer ações para desfazer isso e pôr a mãe certa? Ou, às vezes, os avós, porque a filha tinha sido desonrada, registravam como deles um neto. Não faz muitos anos eu desfiz com investigação de maternidade, uma adoção, entre aspas, irregular pelos avós. Então, aquela criança estava registrada como irmã da mãe. E isso dá um problema sucessório. Né? As pessoas não pensam que lá na frente o patrimônio desses avós vai ser dividido entre mãe e neto. Em formas iguais. E não era para ficar para a mãe. E da mãe passar ao neto, se for o caso. Então são várias implicações, mas isso era muito comum. Então você tem mas o caminhão, né, de audiência são os alimentos. A famosa pensão alimentícia. Essa é a ação de mais de 50% dos casos, tanto a ação que fixa a pensão, quanto aquela que cobra a pensão. E hoje a gente tem muitas ações também que são derivadas, digamos assim, desse dever de cuidado que não é prestado, que é a ação do abandono afetivo. É a indenização por abandono afetivo. E aí, como você prova esse abandono afetivo? Não é tão complicado assim. Porque assim, o que é pensão alimentícia? É pagar só? Não, não é. É também olhar, cuidar,
Saber quem é o médico, quem é o professor, ir na reunião, ver se fez a lição, se tomou a vacina. São os cuidados que devem ser prestados. E aí você consegue comprovar, muitas vezes até como defesa numa ação de guarda compartilhada, porque assim, tem um mito de que guarda compartilhada tem que pagar pensão. Isso não existe. A guarda compartilhada, a pessoa continua pagando pensão, sim. O que ela vai compartilhar é cuidado. É o dia que vai no médico, é saber ajudar a estudar para a prova. A guarda compartilhada não necessariamente vai morar com a pessoa. Vai morar geralmente com um deles. E aí os dois vão compartilhar o dia de levar aqui, de buscar lá, de cuidar, de saber o que está acontecendo. Eu sabia disso. Sim, isso é guarda compartilhada. E a maioria dos homens tem o mito de que eles vão entrar com o pedido de guarda compartilhada porque eles não vão mais pagar pensão, porque afinal a pensão é pro filho, é pra ela, né? E no cabeleireiro, eu não sei às vezes como é que eles acham que dá pra fazer isso. A maioria dos que pagam essa pensão não dá pra fazer nada com ela. Mas eles têm essa ideia. Isso não existe. E existe uma questão e aí, assim, qual que é o abandono? É o contrário. Não me fala quando ele tem médico. Você tinha que me informar quando não sei o quê. As pessoas têm que criar um sistema de comunicação. Tem gente que não consegue se dar bem, tem gente que tem mágoa um do outro, tem um monte de coisa. Mas hoje você tem WhatsApp, você tem SMS, você manda. Você pode nomear um terceiro. Obviamente um adulto, não a criança, nunca a criança, né? Para cuidar dessa intermediação de comunicação, mas você tem que ter essa comunicação. E assim, a criança está numa escola. O que te impede de ir à escola você mesmo? Pois é. Né? Não, mas você tinha que ter me avisado. Você pode marcar com o diretor, marcar com o coordenador, marcar com o professor e estar presente. E como a escola, os vários outros lugares em que a criança frequenta. Sim. Nada te impede de você buscar, né? Um pai presente, uma mãe presente, vai ele buscar, né? Então, mas de qualquer modo, esse dever de cuidado é dos dois. E há muitas vezes, o que é o abandono? Eu pago a pensão, mas não quero visitar. A minha atual mulher tem ciúme de se eu for visitar. Gente, querido, sua atual mulher, se ela tem ciúme, daqui a pouco ela é a próxima da fila. Então, tenha muito cuidado com isso. Se o seu atual companheiro não está olhando pelos filhos que ele tinha antes, saiba que pode ser que com os seus ele faça a mesma coisa depois que ele enjoar de você. Calma. Pois é, esse é um ponto assim que as pessoas não param para refletir, né? E aí, vamos supor, vou usar esse termo, nem seria isso, mas aí você obriga esse genitor a estar presente. De certa forma, você não pode colocar essa criança em risco? Pode sim. É algo que a gente tem sempre que verificar. Nos casos em que a violência doméstica contra a mulher ou a violência contra a criança, a gente vai tentar sempre suspender as visitas. Isso é uma das medidas protetivas. Então, sempre vai ser visto o melhor interesse da criança. Não é o do pai, não é o da mãe, é o da criança. Se a criança pode ser colocada em qualquer tipo de risco, na defesa dessa ação, você vai colocar esses riscos e sempre há um estudo psicossocial. Ou seja, uma psicóloga, uma assistente social do fórum, designadas pelo juiz, ou seja, ela não tem ligação com as partes, elas vão fazer um laudo e vão verificar se há realmente como haver essa convivência ou não. Aí, quando a gente fala da quesito, né, do assistente social, da psicóloga, eles também estão naquela vertente do menor dano, que muitas vezes é usado em redes, assim, tipo Conselho Tutelar, CAPES, NAI, que normalmente é usado em clínicas de pessoas com... Nossa, meu nome agora de pessoas... É o programa de redução de danos, que você quer dizer, né? Não, o programa de redução de danos tem muito mais a ver com a drogadição, seja por qualquer substância, álcool, droga, remédio, não tem a ver com isso ou os pareceres dela. Os pareceres dela são no sentido da criança ser vista como sujeito de direitos que tem necessidade de conviver com família paterna e família materna. Se isso trouxer o melhor para ela. Se não trouxer, o juiz, elas vão laudar que não traz e o juiz vai
cortar isso, ou vai fazer uma visita assistida. Existe também. Em São Paulo, nós temos até um lugar onde os pais que não podem ficar sozinhos com seus filhos, por algum motivo, por causa de violência para com a mãe, porque às vezes eles podem seguir uma mulher até o lugar onde vai fazer a visita. Imagina, há casos graves assim. Sim, infelizmente. Né, em que a criança é usada para atingir a mãe. Não é a maioria, é uma pequena fração, mas existe. Então, em São Paulo, o Tribunal de Justiça criou um lugar onde a mulher leva a criança, ela fica em segurança e o homem vem visitar a criança sem vê-la, sem saber como ela chegou lá, sem nada, e ele fica com a criança. É um lugar lúdico, a criança fica bem ali. Pode brincar, assim. Exatamente. E depois ele vai embora. Óbvio que é uma visita que vai ser de menor frequência. Porque não dá para montar esse sistema para todas as famílias que precisam, uma vez por semana, geralmente é quinzenal. Aqui a gente não tem isso, mas a gente costuma acionar pessoas que sejam rede de proteção. Então, você imagina uma avó que faz esse trabalho, que vai com a criança até onde o pai está, uma madrinha, uma tia. Eu falo onde o pai, porque 90% dos casos as crianças estão sob guarda da mãe, né? Mas pode ser o contrário também. Sim. Mas aí, nesse caso, e se ali nessa visita ele pode também cometer algum ato de violência contra essa criança? Mas essa visita é supervisionada? Então, mas aí vamos supor, supervisionada pela avó, pela madrinha, que força de ação que de repente essas pessoas teriam? Geralmente a gente usa lugares públicos, né? Eu já tive casos assim mais graves em que havia necessidade, então a gente usa lugares públicos com segurança. Por exemplo, um clube que tem o seu corpo de segurança, um shopping que tem o seu corpo de segurança, lugares onde essa pessoa pode ser amparada. Isso é para casos muito graves em que o pai ainda conseguiu visitar, porque normalmente quando ele não tem essa visita. Às vezes, durante o processo, ele recebe do juiz, digamos assim, vamos ver como você vai se comportar. E aí, tô te dando uma oportunidade. Tô te dando a oportunidade. Você vai se comportar bem ou não vai? E aí, quando não dá certo, tira esse dia. Quando dá, pode até ampliar, né? Aí eu fico pensando em situações assim que aí o homem acaba falando, não, é melhor nem ter para não ter a responsabilidade. Existe isso também. E aí, nesses casos, existe também algo, tipo, que seria uma multa para ele pagar por ele não estar cumprindo isso? Existe, há juízes que fixam. Pessoalmente, eu não acho que funcione. Porque normalmente você não compra amor, você não compra afeto. Você tem obrigação legal de cuidar, mas você não tem obrigação de amar. Então, essa multa serve, às vezes a pessoa prefere deixar para lá. Ela não paga, ela é executada e também não paga, e muitas vezes ela nem tem bens para serem retirados dela para ir para a criança, né? Isso... Na nossa visão, defensor público, a gente lida com famílias de menor renda. Óbvio que, no caso de advogados, que vão lidar, às vezes, com famílias que têm mais recursos, obviamente que isso pode ser que funcione, né? A indenização por abandono afetivo, a multa, pode ser que tenha de onde tirar. Mas, no nosso caso, na defensoria, é bastante difícil isso ser algo que funcione. Só se a pessoa que acionou não tem renda, mas quem é... Isso, né, aí que é uma raridade, né? O que é uma raridade. Geralmente, a pessoa teve relacionamento com alguém que era próximo dela, né? Sim. Bom, são muitos assuntos para a gente refletir, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta para continuar com esse assunto importante. Até já. Olá, tudo bem? Para você que é empresário, empresária, uma dica fundamental: como desenvolver um fluxo de caixa eficiente. Pensa aí na sua empresa, quais são as modalidades de venda que você tem? É preciso que isso fique muito claro. Você, por exemplo, deve vender no cartão de crédito, no cartão de débito e no dinheiro, ok? E outros mais que porventura venham a existir. O importante é que isso fique extremamente organizado, dividido por modalidade. Cada cliente compra de uma forma. Logo você vai saber qual modalidade representa mais no seu faturamento, correto? Muito bem. Depois disso, separe os fornecedores, aquelas mercadorias que você compra para revender. Você já sabe qual o markup ideal? Apenas coloque ali os custos que são relacionados ao fluxo de caixa diário. E, aliás, ele pode ser diário, semanal, quinzenal, até mensal. Eu sempre recomendo
nós recomendamos que seja diário, que você tenha um controle muito mais preciso. Depois dos fornecedores, divida em subgrupos custo variável e custo fixo. Um custo variável, por exemplo, comissão de vendas, caso você trabalhe com vendedores. Um custo fixo, aluguel, folha de pagamento, energia, tudo aquilo que não está relacionado à venda. Dessa forma, você chegará a um saldo final, partindo do princípio de que teve um saldo inicial lá no início do seu dia. Você apenas conferirá os valores de entrada, de saída e se esse saldo final vai bater. Feito isso, você terá um controle muito mais preciso, muito mais perito de tudo aquilo que é geração de valor dentro da sua empresa. Pense nisso e um forte abraço! No próximo dia 8 de agosto, na Praça do Mercado Municipal, acontece o evento Quebrando o Silêncio, que visa incentivar idosos, crianças e mulheres que sofrem qualquer tipo de violência a denunciarem. Presença do grupo Prisma Brasil. Da cantora Iveline. E do cantor Daniel Lidick. Senhor, me cura, Senhor. E ainda, 11 serviços sociais prestados gratuitamente. Sorteio de uma Smart TV de 55 polegadas e mais dezenas de prêmios. Quebrando o Silêncio, sábado, dia 8 de agosto, às 9h30 da manhã, na Praça do Mercado Municipal. Realização: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quebrando o Silêncio. Falar da defensoria na vara da família causa, às vezes, algumas curiosidades que nem sempre sabemos que podemos atuar, né? Marilise, quais são as áreas? A gente falou aqui da paternidade, da questão de cuidados, pensão, mas vai muito além. Sim, a gente sempre busca na defensoria, antes de tudo, o acordo. Então, conciliar e mediar, que são coisas diferentes. Então, quando eu concilio, eu, defensor, tento ser um meio para que as duas partes tenham ciência dos seus direitos e seus deveres e busquem a solução, e eu posso até, inclusive, fazer sugestões de encaminhamento. A mediação é um pouquinho diferente. Mediar, o mediador, ele não faz sugestões. Ele expõe para as pessoas que elas podem entrar em acordo, que elas devem conversar a respeito, e ele está ali para tirar dúvidas, mas ele não pode sugerir. Elas têm que chegar a um consenso. O fórum tem um sistema, chama Sejusc. Eles têm tanto os conciliadores judiciais quanto os mediadores, são pessoas com formação do Conselho Nacional de Justiça para fazer essa atuação. E lá no Sejusc você não precisa ter uma renda mínima, como é o caso da defensoria. Qualquer pessoa pode acessar o Sejusc e chamar a outra parte para uma conversa, mediada ou conciliada. Já na defensoria, nós fazemos mais a conciliação mesmo. A gente recebe o caso de e quando a pessoa fala, olha, eu acho que ele conversaria, ela conversaria. Então a gente chama o outro, nós temos salas fechadas, que ninguém vai escutar o que nós estamos conversando lá dentro, né? Total sigilo, e a gente senta para conversar a respeito e a gente vai falando, olha, num divórcio a gente precisa resolver guarda, alimentos, partilha de bens, a gente precisa resolver o nome das pessoas, como vai ficar, e aí as obrigações, a gente senta e tenta solucionar. Eu vou colocando as coisas e eles vão tentando chegar num meio termo. Se houver um acordo, a gente põe no papel e leva para o juiz homologar. E vira o acordo que tem força de título judicial. Olha só, que legal. Vieram várias coisas assim, né, pensando sobre isso. Um exemplo, quando a gente pensa em situações de família monoparentais. Então, existem muitos desafios, tanto do pai solo, da mãe solo, para lidar. Aí, quando você tem um menor, você é obrigada a suprir, a fazer demandas. E quando você vai usar esses órgãos, nem sempre você tem o apoio necessário. Mas aí, vamos supor, esse filho ou essa filha ficou maior. E essa família monoparental não quer quebrar o vínculo, pelo contrário, só quer trazer regras para que esse convívio
continue acontecendo de forma respeitosa e tal, ela pode buscar? Pode, é possível a gente tentar solucionar isso, porque, óbvio, que quando a pessoa é maior e capaz, não é só ficar maior de idade, é ser capaz, né, para todos os fins, não ter nenhum problema de saúde, aquelas coisas que o impedem do entendimento. É uma pessoa maior e capaz? Ela pode viver sozinha. A mãe ou o pai não tem obrigação de continuar. E isso é uma coisa que a gente vem vendo bastante nos últimos tempos, que os filhos que vão ficando na casa e não saem de jeito nenhum, não é verdade? Mas é possível estabelecer regras, sim. E essas regras podem ser mediadas ou objeto de conciliação. E aí, homologadas, né, num acordo. A Defensoria também tem poderes para homologar e formar um título e colocar ali uma, digamos, entre aspas, uma sanção. Uma decorrência do não respeito àquelas regras. Então, a saída da casa, o não estar mais ali, né? Vamos combinar que se a casa é de a regra é daquele né? Sim. E aí o outro ou se submete ou busca a casa dele. A casa dele, né? E isso é uma coisa bem do brasileiro. Porque se você for pensar no europeu, no americano, deu 16 anos, então pode ir pra fora, né? Quer o filho queira, quer não. Quer dizer, ele seja legal ou não, tá mandando embora. A gente não, a gente é um povo que agrega, que traz. Às vezes você tem 3, 4 gerações de uma família na mesma casa. Mas isso não quer dizer que é a casa da mãe Joana. Pode ser uma casa com regras, sim. Que legal, que legal. E é algo que a gente nem está acostumado a fazer, né? Como que você vai lidar? E aí, por exemplo, o que a pessoa precisa fazer para conseguir esse apoio? O que ela precisa... A Defensoria tem várias formas de acesso. Ou você vai pessoalmente, ali na Rua São Paulo, esquina com a Bellarmine e Indalécio. Os atendimentos iniciais, que nunca aconteceram, aquela pessoa nunca esteve ali, eles são de segunda a sexta-feira, das 8 às 11. E aí, se você puder, também você pode usar o sistema online da Defensoria. Entra no site, que é defensoria.sp.def de defensoria.br, e ali você tem um ícone que chama Júlia, que é uma mocinha que está no seu cantinho direito embaixo, e aí você conversa com ela e ela vai fazendo perguntas, é uma IA, e você vai chegar num agendamento, num dia e horário para ser atendido. Que legal, que legal. Olha, eu falo que essa é a forma inteligente de usar a IA, né, e potencializar os atendimentos. Mas há pessoas que não conseguem mexer. Então, por isso, e como a Defensoria atua com pessoas mais simples, a nossa porta é aberta. Né? Você não precisa usar só a IA. Né? Aí o que vai acontecer é que quando você chegar lá com um problema, nós vamos dar uma lista do que a gente precisa examinar e marcar um dia e hora para você voltar com aquilo. Ah, legal, legal. Né? Poxa, que legal, que legal. E aí esse outro órgão também que não tem a renda social? É o Sejusc, né? Que é o Centro Judiciário de Resolução de Conflitos. E ele fica na Bento Carlos, bem na esquina com a Rua São Paulo. É um quarteirão para baixo da Defensoria. Ele tem uma parceria ali com a Unicep. Não, é um prédio baixinho, onde era a Defensoria antigamente. Nós mudamos de lá em 2015 e eles assumiram o prédio. Que legal. Mas quase na esquina do fórum. É a esquina de cima do fórum. Eu já sei onde é. Pintadinho de amarelo ali. E aí, estava falando que ele tem uma parceria com a Unicep? Ele tem uma parceria com a Unicep. Então, ele recebe o núcleo de estudos jurídicos da Unicep. Porque toda faculdade de Direito tem que ter um núcleo de estudos. E para que a prática do estudante aconteça, supervisionada pelos seus professores. Perfeito. Então, eles atuam ali, juntamente com os mediadores e conciliadores do Poder Judiciário. Olha que legal, que legal. Nossa, é muita informação, com assim, certeza. Né? E nem sempre as pessoas sabem que podem utilizar, que tem esse caminho a ser seguido, né? Infelizmente, os conflitos, eles vêm aumentando em todas as áreas e saber que você tem um respaldo, que você pode buscar ajuda, acho que facilita. Você sempre pode buscar ajuda, por exemplo, com a violência, né? Principalmente a violência contra a mulher, que a gente vai entrar num mês que é dedicado a isso, porque a lei vai estar fazendo 20 anos, né? Nossa, 20? Sim, já. E aí a gente tem um sistema que é o atendimento na Delegacia da Mulher. Aqui a Delegacia da Mulher ainda não funciona 24 horas por dia por falta de pessoal, mas nos horários em que ela não está aberta pode buscar o plantão policial. E online eles respondem rápido, inclusive. E também né? você pode fazer a medida protetiva online, né? O pedido é rápido, né? E é que às vezes a mulher precisa não só pedir a medida protetiva, às vezes ela precisa de abrigo,
Às vezes ela precisa. Há casos graves em que ela vai precisar ir para nossa casa-abrigo. Em São Carlos nós temos uma casa-abrigo, é uma casa-abrigo do sistema sigiloso, né? Nós não sabemos o endereço, e se alguém me disser onde é, eu já esqueci, né? E São Carlos, que é isso? Que é isso? Nunca ouvi falar. Há cidades onde ela é aberta, mas ela é altamente policiada, como Ribeirão Preto, Campinas, que é o que a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, né? Que é um equipamento já maior, mas ela é ostensivamente protegida. A nossa, ela é um pouco diferente, você tem proteção da Guarda Municipal, mas ela é sigilosa. E ela é justamente para quem está correndo risco. Tá, e vamos supor, a pessoa descobriu o endereço. Ela vai mudando? Ela também? vai mudando. Ah, que legal. Eles não ficam muito tempo em nenhum lugar. Tá, nenhum lugar. Tá. É, porque... E as mulheres que são abrigadas têm que concordar em não utilizar celulares nem telefones, né? Por quê? Porque uma pode pôr a outra em risco. Agora tem essa questão de rastrear. Isso, exato. Né? Então ela não pode usar lá dentro. Não pode. Não pode. Tá. Não pode usar lá dentro. Porque realmente ali é para quem corre o risco de morrer. Não é para passar um dia, um fim de semana divertido, porque não é divertido. Não, nem um pouco. Não é um lugar que é um lugar para colocá-la em segurança, até que se possa dar algum andamento ao caso dela. Às vezes ela é levada para outra cidade. Há casos gravíssimos em que a gente acaba fazendo uma troca, manda uma mulher para uma cidade, traz uma de lá, para colocar ambas em maior segurança. Se busca parentes que estejam capacitados em outros lugares para receber, para que ela não fique vulnerável. Nossa, mas é difícil isso, né? Porque já vi casos da pessoa percorrer não sei quantos quilômetros para ir achar a mulher para matar. E aí está fazendo 20 anos e infelizmente está crescendo absurdamente. É porque a lei ainda não é totalmente aplicada. Ela é muito boa na prática, ela foi criada pelas ONGs de proteção à mulher, ela foi criada por ordem da OEA, foi uma condenação do Estado Brasil por causa do que aconteceu com a Maria da Penha e que o caso dela não andou por 8 anos. Porque ele era importante, ele era um professor universitário, renomado, ele era importante, o promotor não fazia o pedido de processo, não dava andamento, não andava, ela foi buscar fora do país, na corte interamericana, e o Brasil foi condenado, tanto a reparar em dinheiro o que não fez para ela, quanto a criar uma legislação efetivamente que proteja a mulher. Só que essa legislação, ela prevê vários equipamentos públicos, ela prevê o tratamento do agressor, e que, por exemplo, o LAPREV foi pioneira em fazer quando a gente tinha a doutora Lucy Williams, mas hoje ainda não anda muito na maior parte dos lugares. Nós temos algumas iniciativas, mas não é uma política de Estado ainda. Infelizmente, o Estado ainda peca em não colocar toda a legislação para funcionar de fato. Sim, sim. Nossa, eu nem sabia de todo esse contexto, olha só, né? O duro é isso, porque você fica, de certa forma, refém da lei que deveria te proteger e não protege, você não sabe como fazer. Ela ainda teve condições de ir para fora buscar ajuda. E as que não conseguem, que não têm, como? Então, é por isso que é importante você buscar órgãos como a Defensoria Pública, a Promotoria de Justiça e pedir todas as proteções que você possa pedir. Inclusive, para cortar esse contato do agressor, não só com você, mas eventualmente com seus filhos e com os seus parentes, que ele usa para atingir. E aí, ele vai ter essa obrigação sob pena de ir preso. Né? Há um flagrante nisso. E hoje a gente também consegue pedir tornozeleira eletrônica, que é uma outra coisa interessante para saber onde ele está. Tem até os alertas. Isso, né? Você tem os alertas. E aqui em São Carlos a gente tem um órgão que é muito legal, que é a Patrulha Maria da Penha. Sim. Né? A Patrulha Maria da Penha, ela passa nas casas das mulheres que têm medida protetiva e que pediram isso, e ela também fica a 153 de distância, né? E eles são muito rápidos. São muito rápidos e muito bons. As guardas e os guardas que se dedicam a isso são valorosos. São mesmo. Já até falei em outros programas, assim, desse trabalho. Eu falo que é exemplar. Não sei se tem em outras cidades, acontecem dessa forma. Tem sim, tem em outras cidades também, mas assim, realmente eles são escolhidos a dedo. Não é qualquer um que queira que vai ficar ali. Ele precisa aceitar passar por um treinamento, porque não é fácil você lidar com a mulher vítima de violência. Porque aquela mulher, ela está muito machucada e muitas vezes ela quer desistir.
quer voltar com o agressor, quer perdoar, ela acredita, né? Eu vou mudar, só que dura 3 meses ele volta. Então é alguém que precisa ter muita paciência, mas saber agir rápido. Isso, e tato para lidar com aquela dor, porque às vezes também a pessoa depende financeiramente, depende da casa, tem filho, tem isso, quer dizer, que a violência ela não é só física, ela é moral, ela é sexual, ela é patrimonial. E a patrimonial é que às vezes deixa a mulher sem conseguir andar sozinha depois, né? E a gente esquece dela. A gente acha que a patrimonial não é violência. Lógico que é, né? Sim. Então, assim, de novo, né, eu já falei em alguns programas aqui, dar os parabéns e o reconhecimento a a Guarda Municipal aqui de São Carlos, que tem realmente um trabalho muito efetivo, que de vários setores, né, mas da proteção das mulheres, a Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, é realmente maravilhoso o trabalho que eles desenvolvem. Então, parabéns a todos os guardas municipais envolvidos nessa ação e todos os que cuidam disso, né, representam a guarda em si. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a questão de família e seus direitos. Até já. Oi, meu nome é Andréa e, como já sabem, sou professora e pedagoga. Há mais de 30 anos dou aulas particulares que antigamente eram chamadas de aulas de reforço. No entanto, nos dias atuais, a aula particular ganha força por suprir, muitas vezes, o que o aluno ou aluna não aprende na escola por falta de tempo ou por ter que dividir a atenção de um professor com 30 ou mais alunos. Eu e minha equipe oferecemos aulas de alfabetização, letramento, português, matemática e artes. E em 2026, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aulas de redação do ensino fundamental ao ensino médio. 1 para 1, uma professora para um aluno. Então, cá entre nós, a aula que seu filho, sua filha ou você terá conosco será bem mais que uma aula de reforço, porque será dinâmica, descontraída e irá proporcionar segurança na qualidade do ensino. Você se interessou? Adicione o meu contato no WhatsApp 16 9977 060 59. Eu, a professora Andréa, no Conexões. Ensino forte porque você merece. Seja bem-vinda a um lugar onde o tempo desacelera e o cuidado começa nos detalhes. Na Revolution Estética, cada detalhe foi pensado para te acolher com a exclusividade que você merece. Antes de qualquer procedimento, você é convidada a pausar, respirar e esquecer os problemas e simplesmente relaxar com um chá em um momento só seu. Aqui, seu horário é único, seu momento individual e totalmente seu. Enquanto você relaxa, eu me preparo para te receber com atenção, cuidado e excelência. Cada procedimento é realizado com técnica, segurança e um olhar individualizado para valorizar a sua beleza natural com leveza e sofisticação. Porque aqui você compartilha a sua história e leva consigo a segurança de se reconhecer cada vez mais bonita. Sinta a emoção de ser única. Agende seu horário. Hoje estamos falando sobre a defensoria pública na questão do âmbito familiar. Então a gente já falou da questão da criança, cuidados, proteção, na questão da mulher, violências e tantas outras áreas que são importantes de serem olhadas. E agora a gente vai falar de tutela e curatela. O que é isso? Olha que é cada nome difícil, né? Pois é, até combina, mas eu falei, o que é, né? Então, essa é uma parte do direito de família que vai cuidar do incapaz. Então, a tutela é para o órfão, aquele que ficou sem pai ou mãe. Então, não tem quem responda por ele. É necessário que alguém tenha a guarda dele quando ele ainda tem ou o pai ou a mãe, ou a tutela dele quando ele é órfão dos dois. Perfeito. Você pode, inclusive, deixar nomeado alguém para cuidar do seu filho, caso você venha faltar, através de um documento feito em cartório e no testamento também. Né? O testamento é uma coisa super importante que a maioria das pessoas não faz. E você, às vezes, nem precisa fazer testamento. Fala, eu não tenho bens para deixar. Tá, mas às vezes você tem pequenas coisas, às vezes você tem um animal de estimação, às vezes você tem
tem a criança, tem pessoas que dependem de você. E aí você pode deixar por escrito quais são aqueles que você confia para os cuidados. E quando você pensa na questão do cuidado, desculpa, dos pets, e aí a pessoa não quer fazer? Você deixou nomeado e a pessoa não quis? Então, aí a gente normalmente se deixa tanto nomeado alguém, quanto se deixa um valor para que ela faça aquilo. E óbvio que eu nomeio alguém com quem eu conversei, né? Mas se ela não fizer aquilo, eu posso nomear 2 pessoas. Uma para fazer os cuidados e a outra para fiscalizar. E aí aquela que vai fiscalizar, ela pode denunciar o promotor de justiça que há alguém que recebeu valores para fazer um cuidado e não está fazendo. Aí ela vai sofrer um processo. Né? Porque aí ela está sendo infiel àquele cuidado que ela foi se obrigou a fazer. Né? Porque normalmente a gente pede a concordância, não se sai nomeando alguém sem que essa pessoa queira. Né? Mas, e a curatela, que eu acho que é o que a gente menos sabe, né? Que a gente chamava isso de interdição, antigamente. Não existe mais interdição, a gente não interdita ninguém. A gente provê um curador para aquele que não pode mais cuidar de si. Então, seja a pessoa que é incapaz por alguma doença, seja incapaz mentalmente sempre. Nunca a gente vai fazer isso porque o físico da pessoa não está respondendo. Se ela é lúcida, ela tem o poder de cuidar de si mesma. Aí ela pode nomear um procurador. Aí é uma procuração simples que faz em cartório. Mas se ela não é lúcida, ela tem que ter alguém que olhe por ela. Mas, vamos supor, a pessoa é acamada. Mas ela não tem condições de aí ser... é procuração. Mas se ela puder falar o que ela quer, você tem, inclusive, o cartório vai em casa fazer procuração. Entendi. Isso existe. Entendi. Né? Você pode contratar o cartorário, vem na sua casa, você diz quem que você quer que seja o seu procurador. Mas não é isso. A curatela é para aquele que não pode mais dizer o que ele quer. E aí é muito importante que a gente também pode deixar isso, hoje a gente já pode deixar isso por escrito. Caso eu venha ficar incapacitado, eu tive um AVC, eu fiquei em coma, né? Eu quero que fulano de tal seja o meu curador. Porque senão o juiz vai nomear um de acordo com o que a lei diz, que é marido ou esposa, aí filhos, pais, ou um terceiro desconhecido que aceite um encargo, caso nenhuma dessas pessoas exista. Então, a curatela é muito importante. A maior parte das pessoas negligencia isso. Você tem um idoso que está com Alzheimer, que está com demência, e você vai deixando, você vai indo com ele no banco, vai ajudando ele a fazer, mas e na hora que ele não conseguir mais, você não vai conseguir ter acesso às contas dele, aos pagamentos que ele precisa fazer, e toda a vida vai ficar bloqueada por um período, até que o juiz decida quem vai fazer isso. Entendi. Então, vale muito a pena você deixar isso designado, você pode deixar isso designado por um documento com firma reconhecida, feita no cartório com 2 testemunhas, ou você pode, ou então as pessoas, quando veem que alguém está indo por este caminho, já buscar um advogado, ou a defensoria, se for o caso, para promover a curatela do seu pai, da sua mãe, do seu tio, para evitar que chegue num momento em que você não tem mais acesso ao dinheiro, você não consegue cuidar dele, não consegue comprar uma fralda, não consegue comprar um remédio. E é complicado, porque nem sempre a justiça é rápida, né? Nem sempre, quase nunca, na verdade, então, né? Tem todo um processo. Tem todo um processo para verificar quem é capaz de fazer aquilo, quem é idôneo para fazer aquilo. Não, é que agora que estava falando, lembrei daquela história da cuidadora, sobrinha, sei lá, que foi com o idoso pelo na amor de Deus, cadeira né? de rodas, Morto, né? Idoso morto. Provavelmente porque aquele idoso nunca teve uma pessoa que cuidava dele, ele nunca designou ninguém e também nenhum dos parentes fez nada. Cuidado, sim. Continuavam fazendo ele assinar em X e ele nem sabia o que estava acontecendo, né? É nessas horas que o idoso cai em golpe, que ele perde os bens dele, muita coisa pode acontecer, né? Que entra na questão das violências, né? Sim, sofridas. Das violências sofridas. E aí a gente, quanto comunidade, como que a gente pode fazer? A gente pode... sempre que você vê que alguma coisa está acontecendo, uma violência está acontecendo, seja contra um menor, uma mulher, um idoso, pode fazer uma denúncia, o 180 é um órgão de denúncia. Você também pode fazer uma comunicação aos CRAS, que é o Centro Referência de Assistência Social mais perto da sua casa, quando for menor, no Conselho Tutelar, para que eles verifiquem aquela situação e vejam quem é que vai poder cuidar daquela pessoa e tal, né? E se for o caso, é o próprio governo, porque você pode imaginar, às vezes, casos em que a pessoa não tem ninguém. E aí ela vai precisar ser abrigada, colocada num abrigo
né, de longa permanência para idoso, porque sozinha ela também não vai poder ficar. Né? E aí essa obrigação é do Estado. Sim. Se não existe os parentes próximos, vai ser o Estado que vai ter que fazer isso. Aí entra uma outra questão, essas casas de longa permanência. Como vistoriar se o cuidado está sendo adequado, se não está sendo adequado, o que está ocorrendo? Porque se ela já não tem ninguém para cuidar dela, quem vai cuidar? O promotor de justiça, por lei, é obrigado a fazer as visitas a todas as instituições de longa permanência. A gente tem um promotor de justiça que é designado para os idosos. A gente tem um para infância e juventude, a gente tem um para, por exemplo, fundações, tem os do criminal, a gente tem um que é aquele que luta pelos idosos. Então, ele vai ver toda a documentação de todos os abrigos, ele vai fazer visitas sem avisar que ele está chegando. É isso que é legal, né? E tomar as providências necessárias sempre que ele veio. Então, há abrigos aqui que já passaram por grandes reformas e melhorias que se iniciaram com visitas do promotor de justiça. Ele não vai lá só para apontar o dedo, ele também vai para buscar soluções, né? Não, mas é sobre isso, né? Porque é essa questão, quem cuida de quem não tem capacidade, condições de se cuidar. E aí é o promotor de justiça, porque o promotor de justiça tem essa função de agir pela sociedade, como um fiscal pela sociedade. Que legal, perfeito. Bom, tem assunto assim ao monte, né? Mas fazendo um resumo, o que a pessoa, quando ela pode buscar ajuda? Vamos tentar resumir um pouquinho do que a gente conversou nessa quase uma hora. Quando a pessoa está sofrendo qualquer tipo de violência, ela não só pode, como ela deve buscar ajuda. Os órgãos em São Carlos trabalham em conjunto. A gente pode ir na delegacia, pode ir no promotor de justiça, pode ir na defensoria pública, pode ir ao fórum, você vai ser encaminhada para onde for necessário ir. O importante é não se calar e não achar que vai passar. Pode ser que haja uma escalada e é melhor você se proteger do que depois a gente chorar, né? Isso seja para a criança. E a sociedade é muito responsável também. Nós vivemos em sociedade. Nós somos todos juntos, somos todos seres humanos. Devemos olhar um para os outros. Então, se eu vejo que alguma coisa não está acontecendo como deveria, cabe a mim também ir buscar uma ajuda, ouvir alguém que possa vir solucionar esse problema. Tá. E quando a gente pensa na questão, por exemplo, de menores, de uma mãe que não sabe lidar com as violências que às vezes acontecem dentro de casa e já procurou ajuda, por exemplo, no conselho, no CRAS, não sei o quê, como que ela pode buscar ajuda superior para que isso seja efetivo? Sempre ela pode buscar a orientação de um advogado e ela, ou se não pode pagar, a Defensoria Pública e o Ministério Público também. Se os órgãos que estão ali com a missão de auxiliá-la não estão funcionando, ela pode buscar no promotor de justiça a solução para que aquele órgão passe a funcionar. Faça o papel dele. Isso, exatamente. Sim. Ou seja, a gente sempre tem que buscar nosso direito e existem órgãos competentes para isso, Existem, né? E a gente pode acioná-los, sim. E deve. Deve, com certeza. E por vezes as pessoas acham que não acreditam muito na justiça brasileira. Isso é um mito, na verdade, porque você tem que ver a diferença entre o juiz que está aqui na cidade, o juiz do estado, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque às vezes é deles que a gente está falando, né? Por quê? Porque é coisa de política, né? Eles são nomeados politicamente, eles não são juízes de carreira, eles não passaram no concurso público, então é completamente diferente. O que a gente tem que ver é que o juiz, diariamente, o promotor, diariamente, o advogado, o defensor público, essa é a nossa missão, foi isso que a gente escolheu viver. A gente se preparou para isso, continua estudando o resto da vida e é para isso que a gente existe. Então, essas pessoas estão trabalhando sim por você. Né? Não se deixe levar por essas coisas que são macro, que tem outros interesses por trás que a gente não faz a menor ideia, é melhor nem saber do que eles estão tratando, né? Mas a gente tem que olhar aqui. Nós temos excelentes juízes, pessoas que dedicam realmente a sua vida, trabalham sábado, domingo, feriado, à noite, para dar conta. A quantidade de serviço é absurda, né? A gente sabe, todos nós passamos por isso. E nós temos muito menos juiz, muito menos promotor, muito menos defensor do que deveria ter, né? Para a quantidade de habitantes. E mesmo assim, nós estamos lá guerreando para fazer o melhor. Para cuidar da sociedade. Exatamente. Né? Assim, cuidar do meu direito, do seu aí de casa, né? E dos nossos vizinhos e tudo mais. Então, acho que reconhecer esse trabalho é um primeiro passo, né? Com certeza. Marelice, quero já agradecer a sua disponibilidade de estar aqui. Quando a gente conversou, né? O que você falou? Eu me aposentei.
Será que é importante? Lógico que é importante. Olha quanto assunto você trouxe, quanta informação pertinente. E hoje você está fazendo o quê? Hoje eu só faço isso de ficar como a gente brinca na defensoria de embaixadora. Porque os colegas estão atolados de serviço, eles têm muita coisa para fazer, muita audiência. Então o que eu faço é isso, eu vou dar orientação, eu vou onde eles não podem ir, se seja na Câmara, seja numa reunião da prefeitura. E quando eles pedem, eu entro em ação, porque é uma bagagem. Eu era mais velha, né? Levantar a bandeira. Exato. Mesmo, né? Pelos mais de 30 anos fazendo isso, os colegas são bem mais jovens do que eu, e aí a minha ideia é essa, e essa é uma ideia da defensoria, aproveitar os aposentados para ser propagadores de educação em direitos. Essa é a nossa ideia na Defensoria Pública. Perfeito. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço por todos esses anos de trabalho, né? Um beijo, obrigada. E obrigada a vocês de casa, e já fica o convite para o próximo programa Conexões Generosas, às 10 horas da manhã. Até o próximo encontro.